Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos começar a trabalhar o tema 4, lá da página 191, que são as modificações da atmosfera. Nos últimos dias nós temos trabalhado sempre alguma coisa relacionada ao ar, ao que está presente no ar, ao que acontece com o ar, e hoje são modificações da atmosfera. Bom, a atmosfera ela tem uma composição básica, nós já discutimos aqui, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de gás carbônico e outros gases. A atmosfera ela tem uma pressão atmosférica, que nós comentamos na última aula, fizemos atividade sobre isso, comentamos sobre isso também. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre modificações que causam desequilíbrios ecológicos e que podem acontecer na atmosfera. Bom, consideramos que há uma modificação na atmosfera, um desequilíbrio ecológico, quando de alguma maneira a modificação na atmosfera, algum evento causa a modificação da composição da atmosfera. Se de alguma forma a atmosfera tiver a sua composição modificada, então podemos considerar que houve um desequilíbrio. Isso pode acontecer de forma natural, como vulcões, como liberações de ar de geysers, ou qualquer outra coisa natural que aconteça, ou o que a gente chama de ação antrópica, que é aquela causada pelo homem, é a ação do homem. Dá uma olhadinha na imagem que eu vou compartilhar com vocês. Aliás, eu vou ampliar essa imagem aqui e eu queria que você prestasse atenção numa coisa que diz aqui, ó. A composição da atmosfera pode ser alterada por fenômenos naturais, como erupções vulcânicas, que lançam no ar grande quantidade de gases. Então, isso é a ação natural. Ou se não, olha o que diz aqui, algumas atividades humanas também provocam modificações atmosféricas, como é o caso da queima de combustíveis fósseis. Combustível fóssil é aquele que é derivado do petróleo, como óleo diesel, como a gasolina, como o gás natural. Então, quando você queima o combustível fóssil, aí ele libera substâncias poluentes que vão para a atmosfera e causa alteração dela. Mas se causar alteração da atmosfera, que consequência que isso vai ter? Vamos dar uma olhadinha? Essas alterações da atmosfera podem causar problemas ambientais, como, por exemplo, o aquecimento global, ok? O que mais que pode causar? A chuva ácida e a destruição da camada de ozônio. Nessa aula de hoje nós vamos comentar sobre o aquecimento global, depois em outra aula sobre a chuva ácida, depois sobre a camada de ozônio. Mas hoje o nosso foco é o aquecimento global, que seria uma grande alteração, grande modificação atmosférica e muito perigosa inclusive. Ok? Então, vamos lá, vamos passar para frente. Efeito estufa ou aquecimento global. Bom, o que é efeito estufa? Para a gente entender legal, você tem aí o texto, mas eu vou te explicar para você entender legal. Imagine o seguinte, os raios ultravioletas que vêm do Sol, parte deles são filtrados na atmosfera, ficam presos na atmosfera. Uma parte desses raios ultravioletas, eles têm que descer, vir para a superfície. Uma parte desses raios ultravioletas fica fixado aqui na superfície, eles são mantidos na superfície, mas outra parte deveria bater, refletir e voltar para o espaço. Aí que está o problema. Na hora desse excedente de raios ultravioletas voltarem para o espaço, uma parte deles fica retida na atmosfera por causa dos poluentes, aqueles liberados pelos vulcões, pela queima de combustíveis fósseis, de gasolina, óleo diesel, carvão natural, pelas indústrias. E aí esses raios ultravioletas que ficam presos ali na atmosfera, eles acabam dissipando na forma de calor, o que aquece o planeta de forma geral. É isso que a gente chama de aquecimento global. E o problema é que, como
esse calor, essa temperatura aumenta no planeta todo, isso afeta o clima do planeta inteiro, ok? Por isso que a gente chama esse efeito de aquecer o planeta todo, tá? De aquecimento global ou efeito estufa, porque estufa é aquele aparelhozinho que é usado para manter coisas quentes em lanchonetes, restaurantes e por aí vai. Olha só o que diz aqui no texto de vocês. O efeito estufa é um fenômeno natural responsável pela manutenção das temperaturas atmosféricas dentro de limites adequados à vida. Só que aí, esse fenômeno está relacionado com a retenção de parte da energia solar por gases na atmosfera que permite que se mantenha aquecida. Então, o problema é porque está retendo raios ultravioletas demais na atmosfera e aquecendo demais o planeta. Olha só o que fala mais para baixo aqui. Do total da radiação solar que atinge a Terra, cerca de 30% é refletido pela atmosfera e não chega à superfície do planeta. Os outros 70% são absorvidos pela atmosfera, pelas águas, pelo solo, mas parte dessa energia ela é reemitida para a atmosfera na forma de calor. Aí que a coisa esquenta. Gases como gás carbônico, gás metano, que estão presentes na atmosfera, absorvem essa energia e manda de volta para a superfície. Então, mexe com a temperatura do planeta todinha, entendeu? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não sei qual é a sua idade, há quanto tempo você vive em Anápolis, mas vou fazer 43 anos esse ano, e eu vivi a minha vida inteira em Anápolis. E eu lembro que na época dos 18, 17 anos, o inverno em Anápolis, ali junho, julho, era o inverno que dava 8 horas da noite, na minha época a gente ia muito pra barraquinha de igreja, você fazia assim, ó, você fumaça da sua boca, vapor, de tão frio que era. Ainda temos inverno em Anápolis, é claro. Porém, ele não é rigoroso como era naquela época. Você pode até perguntar para o seu pai, para sua mãe, se eles viveram a vida toda aqui, ou estavam aqui nos últimos 20, 30 anos, ou se não para o seu avô, para a sua avó, pergunta para eles, assim, vovó, pai, mãe, como é que era? Acho que os pais de vocês não, porque os pais de vocês são mais novos, mas os avós de vocês devem se lembrar. Como é que era a temperatura aqui em Anápolis há 30, 40 anos atrás? Era mais frio? Vocês vão, na época do inverno, vocês vão ver que eles vão dizer que sim, que era mais frio sim. Por quê? Porque o planeta inteiro vem se aquecendo por causa do efeito estufa. Agora veja bem, segundo os cientistas, e a maior parte dos estudos, esse aumento de temperatura ele vai acontecendo nos últimos 100 anos. Ao longo dos últimos 100 anos é que ele vem acontecendo de forma mais expressiva, né? E ele vem se intensificando. Por que disso? Porque nos últimos 100 anos aumentou demais a quantidade de gases de efeito estufa. Por quê? Porque nos últimos 100 anos aumentou demais indústria, veículos, tudo isso liberando poluentes na atmosfera. Quanto mais poluente você liberar na atmosfera, maior vai ser o efeito estufa. Então, por que nos últimos 100 anos se intensificou? Porque nos últimos 100 anos o homem produziu mais gases poluentes por causa da quantidade de veículos e por causa de um negócio chamado Revolução Industrial, que foi a quantidade de indústrias que acabou aumentando demais no planeta. E muita indústria libera muito poluente, muita indústria produz muito carro libera muito poluente, e assim sucessivamente, ok? Vamos dar uma olhadinha nesse esquema aí, ele é bem legal, bem interessante. Tem ele no seu livro, viu? Lá na página 192. Olha, aqui em cima, tá? Vou colocar minha imagem aqui. Aqui em cima você vai ver o Sol, certo? Olha aqui, ó. O Sol tá bem aqui. Ai, que modelo. Zoeira, galera. Aqui em cima tá o Sol. Aí, olha só. O número 1 que tá falando aqui, ó. Parte da radiação solar que chega à Terra não é absorvida, é refletida. O que ele tá falando é disso aqui, ó. Isso aqui que é refletido e volta pro espaço. Até aí, tá beleza, tá sussa. Agora, vamos lá no número 2. Deixa eu tirar minha imagenzinha aqui pro lado.
2, está aqui embaixo. Vamos ampliar para você ver. 70%, ó, de energia solar atinge a superfície terrestre e é absorvida pelo solo, pelos rios, oceanos e plantas. Até aí, normal. 3. Ó, uma parte dessa energia volta para a atmosfera, a outra é refletida de volta para a superfície da Terra, mantendo a temperatura média do planeta. Até aí, isso é normal, é para acontecer isso mesmo, tá? A gente precisa de temperatura aqui, então a parte da radiação solar tem que ficar aqui. Agora olha o que diz bem aqui assim, ó, no 4, aqui. O desmatamento e a construção de grandes centros urbanos, como indústria, meios de transporte que queimam combustíveis fósseis, lembra que eu falei agorinha? Aumenta a concentração de gases do efeito estufa e atmosfera, mas a energia é retida na superfície do planeta, causando o aquecimento global. Tá aqui, galera, é isso aqui, ó, causando aquecimento global, que é o efeito estufa, entendeu? Quanto mais poluente tiver, mais problema a gente vai ter. Agora olha de cá para mim aqui, ó, olha aqui. O gás metano, um dos principais gases do efeito estufa, é emitido pela atmosfera pela decomposição de resíduos em aterros sanitários e lixões, tá vendo? O problema de ter lixo a céu aberto, que vai liberar gases. E decomposição de matéria orgânica submersa em represas de hidrelétricas e pela criação de animais. Então, de qualquer jeito, acontece de forma natural, mas o homem tem grandíssima participação nesse problema do efeito estufa, tá? O homem ele é muito responsável por isso. Olha só, tem algumas consequências do aquecimento global que já estão aparecendo, que já estão começando a ser percebidas já no planeta, ok? Que tipo de alteração já pode ser percebida no planeta? A elevação do nível médio dos oceanos. Por quê? Porque o maior calor derrete as calotas polares nos árticos. E quando derrete, essa água vai para o oceano. Então o oceano eleva mais. Também vai ter verões muito quentes, ok? Ou às vezes, dependendo do caso, até invernos mais frios. Altera o clima do planeta, altera a composição do planeta, inclusive altera o meio de vida dos animais também, que também serão prejudicados, ok? Olha só,